Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer a massa pão de ló e recheio para o bolo de festa? Pessoal, seguinte, para nós fazermos nosso bolo pão de ló para aniversário, nós vamos precisar de 4 ovos. Aqui eu vou utilizar uma forma um pouquinho maior, então vou fazer uma receita e meia. Estou utilizando 6. Nós vamos bater esses ovos por alguns minutos na batedeira ou liquidificador ou multiprocessador. Eu tô usando aqui o multiprocessador porque a minha batedeira quebrou. Tá um pouquinho sujo que eu tô fazendo vários bolos, gente, pro aniversário, porque eu não tenho uma forma grandona, tá? Então eu tô fazendo mais de um. Você vai bater, vai ficar mais esbranquiçado, clarinho, ó. E aí você coloca uma xícara de açúcar, xícara de 200 ml, tá bom? Então você coloca uma xícara de açúcar e bate mais um pouco para o nosso bolo ficar bem fofinho. Se você não tiver a batedeira, pode fazer assim que vai dar certo, tá? Dá para bater na mão também com aqueles instrumentos, vou deixar foto para vocês. Esse aqui, tá? Vamos bater aqui por uns minutos. A forma eu gosto de untar com manteiga, pode passar bastante manteiga, tá? Principalmente no fundo, nesses cantinhos, não esquece aqui do meio, para que ele desgrude bem, porque senão ele fica grudado aqui, pessoal, e quebra o bolo na hora de desenformar. Então passa bastante manteiga no fundo, principalmente nesses cantinhos, tá? E aqui, não esquece. Vou jogar um pouco de farinha aqui e pode passar a farinha sem dó também, tá, pessoal? Para o nosso bolo ficar bem desenformado e não correr o risco de quebrar. Olha pessoal, bate entre 7 e 10 minutos já, tá bom? Agora eu vou colocar 200 ml de água a temperatura ambiente. Você pode colocar leite, mas a água deixa o bolo bem fofinho, gente. Eu não sei o que tem na água também, que depois que a gente coloca aqui e bate mais um pouquinho, ela deixa bem fofo o ovo com açúcar. Então eu super indico que você use a água mesmo. E eu vou bater por 2 minutinhos. Olha o quanto cresce aquela mistura do ovo com o açúcar. Olha quando coloca água, então vai deixar o seu bolo bem fofinho. Lembrando que como eu tô fazendo uma receita e meia, eu coloquei mais 100 ml de água depois, tá? Eu filmei pra vocês 200, mas eu coloquei mais 100 ml. Se for fazer a receita normal, 200. Se for fazer uma e meia como eu, 300. Agora, aqui nessa tigela, nós vamos colocar a farinha de trigo. Receita normal, 2 xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Receita, como eu tô fazendo aqui, 1,5, nós vamos colocar 3. Eu vou colocar aqui 3, você pode colocar 2. Você pode peneirar antes e adicione ela aos poucos para não ficar empelotado. Vou mexer aqui delicadamente na mão mesmo, ou na batedeira, bem devagarzinho, no mínimo, tá? Pra gente não perder toda essa espuma que vai fazer o bolo ficar fofo. Nós vamos colocar depois uma colher de fermento. No caso, como eu tô fazendo uma receita e meia, eu vou colocar 1,5. É só medir na tampinha. E o bolo, pessoal, eu já sei vários bolos aqui, eu gosto de fazer sempre assim, senão não dá muito certo. Eu coloco o forno para pré-aquecer no máximo da temperatura e então eu deixo uns 10 minutos ele na temperatura máxima. Abaixo um pouco, deixo mais uns 5, 10 minutos, abaixo um pouco. E por último, quando faltam uns 10 minutos para o bolo terminar de assar, eu deixo ele em 180 graus, tá? Assando assim, o meu bolo assa certinho em 40 minutos e fica no ponto ideal. Para o recheio de leite ninho, nós vamos usar uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma caixinha de creme de leite e uma de leite condensado. E vamos ir cozinhando até engrossar e ficar no ponto do brigadeiro de colher. Nós vamos mexer sem parar para que não comece a queimar no fundo da panela e vai ficar com gosto queimado. Então vai mexendo sem parar. Assim que começar a borbulhar, como no vídeo, você vai mexer por mais uns 5 minutos e desligar o fogo. O ponto é esse, ele vai estar desgrudando do fundo da panela, porém ainda não vai estar no ponto de brigadeiro de enrolar. Depois que desligar o fogo, coloca um plastiquinho
de alimento por cima ou filme, para que esse doce esfrie sem formar uma camada mais de nata por cima. Enquanto isso, bata 200 ml de chantilly e quando o nosso doce já estiver frio, você vai adicionar o chantilly e 200 gramas de leite em pó. Você pode estar calculando essas gramas, se não tiver uma balança, em colheres, que foi o que eu fiz. Atrás da embalagem tem as orientações. Depois de adicionar o chantilly e o leite em pó, mistura bem até ficar homogêneo. Agora, para o nosso recheio de Danone, bata um leite condensado, um creme de leite, um pacote de suco em pó de morango, um potinho de iogurte natural, uma gelatina incolor dissolvida e fria. E leva à geladeira por pelo menos 4 horas até virar um mousse. Depois, bata 200 ml de chantilly e misture com o nosso mousse, terminando assim o nosso recheio. Recheios prontos é só fatiar o bolo com uma faquinha de serra ou faca de pão, você corta ele em 3. Forre a assadeira com saquinho plástico de alimento. Eu fui fazendo alguns testes com o bolo e eu preferi a massa branca do que a massa preta. Se você quiser fazer massa de chocolate, é só acrescentar uma colher rasa de cacau em pó na massa. Com uma mistura de leite com açúcar, vá molhando o bolo, recheando e deixe na geladeira de um dia para o outro. Deixar dentro da forma dessa maneira vai garantir que o seu bolo fique bem firminho, aquele bolo bem estruturado, que o recheio não vai ficar caindo, não vai ficar torto e também não vai ressecar na geladeira. Depois é só cobrir com chantilly, decorar como preferir e tá pronto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim saber. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário pra gente conversar. Veja os outros vídeos do canal, um beijo e até o próximo. Tchau!